no Café Cast no ar nessa segunda-feira. Então já pega o seu café bem quentinho, senta confortavelmente, porque hoje a nossa dica vai ser sobre marketing. Quem aí não investe em marketing, gente? Seja marketing pessoal, marketing empresarial, hoje é uma das frentes que move o mundo. Eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. E se você quer ser visto, você tem que ter uma estratégia de marketing. E para isso, eu estou aqui com a Natália Lima, ela que é proprietária da Lima Brand e tem uma história sensacional para contar para gente, porque além dela entender muito de marketing, ela tem vivência de um outro lado e ela já vai contar tudo isso aqui. Então, Nath, seja muito bem-vinda ao No Café. Obrigada, é um Estamos super prazer estar aqui. curiosos para saber aí de toda essa história, de tudo que você faz. Então, aproveita que você está aqui, se apresenta para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália, sou proprietária, né? Ainda não sou publicitária formada, mas estou cursando, né, publicidade na PUC Online. Olha que É legal. um grande desafio, né? Porque apesar de já ter a vivência no marketing digital, como várias vertentes aí que eu vou contar, e aí a gente tem a agência há 5 anos, né? Já passaram mais de 50 clientes do Brasil inteiro com a gente. Na pandemia foi muita gente. Tive cliente da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tudo online. E aí a gente começou a expandir, né? E estamos aí na estrada, Que sensacional. contando histórias. E como é que foi, assim, o primeiro interesse por marketing? Quando você viu que você tinha esse tino para olhar as coisas de um ângulo diferente? Porque marketing é isso, né? Tá aqui Sim, uma coisa, vem a pessoa que entende um pouquinho de marketing, tem uma visão diferenciada sobre aquilo e expõe aquilo de uma forma que todo mundo se agrada, né? sim. Como é que foi a sua viradinha de chave, Nath? Eu nunca me imaginei sendo dona de agência. É. Vamos começar por aí. Porque eu costumo falar que as coisas que mais dão certo na nossa vida são as coisas mais improváveis, que a gente nunca imagina. Eu Aham. fiz administração e na minha época, eu sou dos anos 90, Eu anos sou um pouquinho antes 90, ainda, tá? isso não importa, né, no meu Ah, caso. Na minha ah. época, a gente fazia faculdade, estava uma onda, assim, de todo mundo saindo da escola, fazendo administração, Sim, trabalhar em banco, era um dos cursos mais cartório. procurados, né? Nossa, bombava. Administração, direito e medicina. Isso. Só. E aí, no meu top 3 não tinha nada, porque eu era uma jovem de 18 anos, 17, 18 anos, que sabia o que queria da vida. E fui Certo. fazer administração. E aí, a área que eu mais gostava era pessoas e marketing. Só que nessa época, era muito difícil pagar uma faculdade, porque a nossa família sempre lutou muito para conquistar as coisas, sempre foi tudo na raça. E aí, acabou que eu fui ser vendedora. A vida inteira, desde os meus 18 anos. Trabalhei em muitas Legal. empresas, assim, em São Paulo, né, como recepcionista, na área administrativa, mas eu não gostava. Era uma área que para mim era muito parada, assim. E aí Sim. eu trabalhava em vendas, trabalhei em shopping, fiz um monte de inauguração de loja como vendedora e tal. Amava. Até que fiquei desempregada, e uma super amiga minha falou assim: ó, vem trabalhar na rádio, que tem uma oportunidade. E aí eu fui trabalhar na Metropolitana, em São Paulo. Ela tem experiência em São Paulo, por isso que é pojadona, assim, né? A gente é paulista. Normal, ah. Paulista é doido, faz tudo, né? É. E aí, trabalhei na rádio, trabalhei na Metropolitana, comecei como recepcionista e fui comendo pelas beiradas, trabalhando em evento e colando adesivo. E me apaixonei por essa área, não publicitária, mas essa área meio de mídias, Tá. né? Rádio, TV, internet. Na época nem o Instagram nem existia. Ele Sim. existia, mas assim, quem tinha Instagram? Vamos lá. Se a gente voltar na história da Apple, a gente sabe que a Apple ela foi desenvolvida as redes sociais para o iPhone. Sim. Quando o Instagram surgiu, ele não era disponibilizado para o Android, era só para o iPhone. iOS. Então, quem tinha Instagram era quem tinha iPhone, eu não tinha. Então, era uma coisa desconhecida para mim. Eu não Uhum. estudava a fundo essa área. Até que comecei a ter contato, porque a gente ia nos eventos, nos trabalhos, levava o celular da empresa. E aí tinha que fazer a mídia por ali. E aí eu fui começando. Isso foi em 2000, está falando de 2013, Olha só. lá há 11 anos atrás. Sim. E aí eu fui começando a me apaixonar pela área, fui gostando. Até que o tempo passou, muita coisa aconteceu, eu casei, tive um filho. E sempre tive dentro de mim aquele
investir no comercial. Porque quem trabalha, Sim. Thalita, com vendas, Se desenvolve você demais, sabe, né? Se envolve em a todas quem as... vende tudo, tem um olhar diferente, tem um olhar humano para as coisas. E isso sempre ficou dentro de mim para a vida. E aí, quando eu tive a minha última filha, eu sempre falo que os filhos são uma grande alavanca da nossa vida, né? Eles puxam a gente para cima de uma maneira que a gente não imagina. Aí eu tive, antes da pandemia, né? Eu estava sem trabalho, já estava trabalhando meio que na área da internet. Vou contar daqui a pouco mais a fundo. Uhum. E aí eu resolvi abrir um CNPJ, despretensiosamente, assim. Vou tentar, vamos lá. Tinha sido demitida do último emprego, falei assim, cansada de trabalhar né, em comércio e tal, estava meio saturada. E fui estudar a profissão social media. Comecei por aí. Né? Então, aí fiz um curso online, dentro de casa mesmo. A gente tinha um notebook para dividir, eu e meu marido dentro de casa. E comecei a estudar. Isso que eu comecei a estudar, eu comecei a fazer imersão na área, uma atrás da outra. Comecei e peguei meu primeiro cliente. O primeiro cliente que eu tive foi uma loja aqui da cidade. Vou oferecer para ela, Célia, da Fit Store, em 2000. Isso era uma loja fitness que tinha ali do lado da Trigucia, bem pequenininha. Não Não sei se vocês conheci. vão lembrar, mas enfim, comecei lá. E aí eu comecei cuidando da imagem da loja, tal, foi dando certo, peguei mais um cliente, fui pegando outro. Pegando gosto, pegando jeito, pegando tato. E aí quando eu vi, eu tinha minha empresa, né? E aí eu comecei assim e até hoje estamos aí. Nesse meio tempo, eu fui influenciadora também. Gente, eu falei que ela atuou de diversas formas aqui na internet. Isso é muito bom, né? Obra, amor. Não, e dá uma experiência, né, Nath? Não, eu Dá acho uma que o outra visão. influenciador hoje, ele ainda é uma grande ponte entre a empresa e o público. Sim. Mudou tudo, né? Quando eu fazia trabalhos como influenciadora, era um trabalho 100% novo aqui na cidade. As pessoas não conheciam esse trabalho, não imaginavam, então a gente foi implementando. Foi muito legal, foi uma experiência única que eu carrego assim pro meu coração. Várias pessoas que eu trabalhei na época me encontram ainda, empresas que eu prestei esse serviço, né? Me encontram, me agradecem, adoram, né? Então, assim, é muito bom. Como a gente tem esse espírito empreendedor, vendedor, comercial, foi difícil. Mas eu vou falar uma coisa aqui, Olha lá, entendeu? gente, polêmica? Fala. Se eu fosse trabalhar hoje como influenciadora, eu não ia curtir. Vou explicar por quê. Pode explicar, mas eu já até sei o que você vai dizer. Não, gente, porque tem que criar conteúdo, muito. Tem que, assim, fazer coisas sólidas, com contexto. E Não dá mais hoje pra ser tão superficial que nem era, né? não Antigamente era dá. muito hobby. Ai, chegou uma coisa legal em casa, eu vou falar. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia você tem que saber do que você tá falando, porque senão você paga mico, né? É E vira isso. meme. É. E entre outras coisas. Então, essa criação de conteúdo que ela tá falando é algo que para nós, eu que ainda atuo na área, ele pega muito tempo, né, Nath? Não é uma coisa assim, a pessoa Muito. acha que você vai pegar o celular e falar, e não é assim, você tem que entender daquele produto, você tem que criar. Muitas vezes a gente já trabalha com equipe, a gente não trabalha mais sozinho, porque já É. não, o vídeo na mão já não é mais tão confortável quanto era 2, 3 anos atrás. Então, Isso. assim, é toda uma estrutura que está sendo reformulada também, né? E a forma de consumo mudou hoje, né? Junto com as empresas. Então, hoje, vou citar um exemplo. Se você está numa cidade que você não conhece, você deve conhecer muitos, muitos lugares. Fala uma cidade que você nunca foi. Você tem Ai, tem vontade de vários. ir? Ai, que eu tenho vontade de ir. Tem que ser aqui no Brasil? Não, pode ser fora. Tá, vamos falar. Aqui no Brasil que tem uma cidade que eu tenho vontade de ir. É, Curitiba, nunca fui. tá. Você ganha uma viagem para Curitiba lá, você vai viajar nas férias dos seus filhos. Vai para Curitiba. Quando você chega na cidade, você chegou às 5 horas da manhã, seu voo foi de madrugada, você chegou, você está com fome e não encontrou ali 3 padarias perto do aeroporto antes de ir pro hotel. O que você vai fazer para saber qual que é a melhor? Eu olho no Instagram, gente, eu já olho até a hashtag. Eu chego no lugar, eu já ponho hashtag Curitiba e vou ver tudo que É todo isso. mundo postou lá de mais É interessante para isso. saber o que tem para fazer até, né? Então, se você, que é influenciador,
não se atenta a esses detalhes, e a empresa, o empresário também não se atenta, por exemplo, a esse gancho. Então vamos lá, você está indo para Curitiba a primeira vez, foi pesquisar. Aí você encontra a primeira padaria, influenciadores que não tem nada a ver com o seu estilo de vida. Olha a dica aí, gente. Vocês estão ouvindo esse podcast, assistindo. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Então vamos lá, você tem a padaria, vamos inventar um nome, Sonho Meu. E aí a sua padaria, ela tem um público AB e você não contrata um influenciador desse mesmo público para sua padaria. Você tem que ter noção, você é empresário, você que está aí do outro lado, que o influenciador que você contratar vai trazer exatamente o público dele no seu negócio. E se o influenciador não tem nada a ver com a sua marca, não tem o estilo de vida, não tem o conceito, não tem a cara da sua marca, não vai andar. Você não vai ter resultado, você vai ainda reclamar que gastou dinheiro e não teve resultado. Mas por quê? Porque não foi feito um mapeamento, não foi feito um teste de compatibilidade entre a empresa e o influenciador, marca influenciador. Então, assim, precisa ser feito assim, um funil muito grande para você ver, além de números, se aquele influenciador é bom para você. E aí, uma dica muito simples, Nath, que isso eu vivo diariamente, é só você olhar o perfil do influenciador. Cara, você não precisa ser expert nisso. Você tem uma loja, como ela está dizendo, você tem uma marca, uma padaria, uma loja de roupa, e o seu público é A, B, B+, você tem que entrar na rede social daquele influenciador e rolando a tela você vai saber o perfil dele. Porque a gente não consegue mascarar. Tem muita gente que tenta, mas assim, abriu a boca e você já sabe se a pessoa fala direito, se a pessoa tem uma oratória boa, se a pessoa é elegante, se a pessoa não é, para ver se isso cabe dentro da sua marca, né? Não, e vou mais a fundo. O empresário, quando vai pesquisar um influenciador, vê like. Meu amor, like a gente compra, seguidor a gente compra. Métricas não significam mais nada. O que significa hoje é o conteúdo. E o resultado real, né? Sim, porque, exato. por exemplo, eu tenho esse viés e uma das coisas que me deixa um pouco chateada como influenciadora é porque a gente vira depósito da própria marca. Então, para vocês entenderem o que é isso, então, eu estou aqui representando a marca X. E aí acontece alguma coisa de errado com a marca, muitos seguidores meus não vão falar para o dono da marca. Eles vão falar para mim. E aí os nossos DMs ficam cheios de coisas que às vezes não são tem nada úteis a ver, né? e não fazem parte do meu trabalho, mas a gente acaba sendo reflexo. E hoje, Nath, você pegando esse gancho, eu falo que eu tenho até o cuidado, eu como influenciadora, de olhar. Eu já olhava isso, essa questão do nicho. Mas, não, ó, às vezes me procura e fala, olha, eu não sou seu nicho, não é interessante para você, você vai pagar e não vai ter retorno. Mas olhar quais são as outras pessoas que essa marca contrata, porque o que elas fazem respinga na minha marca, no meu nome. E isso é muito complicado, né? Então a gente tem que ter essa noção do todo. E isso que você falou é algo muito essencial, tanto para a marca, tanto para as agências, quanto para os influenciadores. Falar não. Exato. Na vida, a gente tem que saber falar não. Ele é poderoso, mas é uma marca super legal. Não tem a ver com você? Mas sei lá, você é uma pessoa que não. Você é super fitness. Todo dia você posta lá sua vida fitness no Instagram. Você come bem, saudável. Você é uma influenciadora grande. Coca-Cola te chamou. Você vai pegar Coca-Cola? Não. E tem influenciadora grande que pega. E a gente sabe que é mentira. Que é só pelo merchan. Então, assim, isso assim, é complicado, assim, é uma linha muito tênue. Eu acho que o gatilho de credibilidade é abalado. E ele não é visível a olhos nus. E as pessoas têm que saber disso. Então, por exemplo, o gatilho de credibilidade que eu tenho para com as outras pessoas, ninguém vai chegar para mim e falar, Thalita tá caindo. Isso é uma referência que eu tenho que ter a respeito da minha influência. Então, o que eu estou passando para o meu público está aumentando esse gatilho ou está diminuindo? No caso que você disse, por exemplo, ele diminui muito, porque eu estou ali falando o tempo inteiro, seja fitness, não sei o que, aí eu pego uma Coca-Cola e abro e falo, nossa, tá muito quente, vou tomar uma Coca. O cara que está me assistindo que é fitness, ele deixa de me seguir na hora. E se ele não deixar de me seguir, ele me silenciou. Ele dá dislike, assim, na hora. Tipo, cara, como assim, né? Não, e fora que você perde também, não só a credibilidade, mas você perde ali uma sensatez que vai entrando num ciclo que tudo que aparece você vai pegando. E tudo que aparece. E aí você vira uma pessoa super saturada. Vai chegar até um determinado ponto isso dá certo, né, pra muita gente. Passei por todas essas fases.
É normal. Mas vai Normal. chegar um ponto que as próprias empresas Falam: "Ai não, não ela vão tá em todo comentar. lugar, pelo amor de Deus, não vai ver a cara dessa É menina em isso. todo lugar, É gente". isso. Então, isso é muito perigoso. E a gente, como agência, né, agora invertendo o lado, a gente também passa por isso. Porque nem todo cliente é para toda agência. Com certeza. A gente já teve. Isso acho que é para todo mundo, na verdade. Assim, toda profissão tem essa situação. Já teve muitos clientes que passaram pela gente, pelo nosso modelo de negócio, não se adaptaram. E tá tudo bem, gente. É normal. Em contrapartida, outros que não concordavam com o nosso modelo de trabalho, quando conheceram, se apaixonaram. E tem cliente que está comigo desde que eu abri, por Muito exemplo, o meu legal. CNPJ. Então, assim, é muito legal, é muito bacana ver este outro lado. Então, tudo tem seus prós e seus contras, mas tudo vale Então, a a pena. dica principal, então, aqui, ver se eu tô certa, falando um pouco de marketing, tem que ser, se você é empresário, conhece o seu negócio antes de fazer qualquer tipo de contrato. E a segunda dica agora, como influenciadora, que ela também participou desse mundo, gente, cuidado com as métricas. Eu acho que isso tem que ser. Eu falo que se eu pudesse, eu colocava isso em outdoor, Nath, porque eu ouço umas coisas e eu, como influenciadora orgânica que sou, graças a Deus, eu ouço umas coisas que eu falo, gente, mas a pessoa não tem noção de que tudo isso é irreal. É vaidade, né? As famosas métricas de vaidade que a gente fala muito, muito se é falado isso na rede social. As métricas de vaidade, Thalita, elas são muito perigosas em vários sentidos. Primeiro, para o ego. Somos seres humanos, temos um Com ego que se der certeza. uma infladinha ali, ferrou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com a nossa comunicação. Isso vale para todo mundo. Sim. Influenciador, empresário. Hoje em dia, que aconteceu com as marcas? Hoje em dia, o que eu acho muito bacana é que todo empresário é o próprio influenciador da sua marca Com hoje, certeza. né? E Mudou, tem que ser, né? tem que ser, exatamente. Inverteram-se os papéis. Então, só que às vezes passa numa linha ali do ego, a pessoa perde a noção, mistura muitas coisas, vida pessoal com vida profissional. Eu, como agência, não sou muito a favor, né? Porque quando você precisa separar a pessoa física da pessoa jurídica, em tudo, assim, principalmente como influenciador também, como influenciadora, marketing de influência, ele é marketing, ele ainda continua sendo marketing. Você é uma pessoa jurídica. Sim. Então, às vezes as pessoas confundem, e aí se queimam pelos detalhes. O mesmo vale para a empresa, né? Hoje, quando você tem uma empresa, você contrata uma agência, a sua obrigação é tratar a sua rede social como uma empresa. Como parte dessa empresa, né? Como se fosse um Até braço porque, mesmo. se você for pensar, Thalita, 10 anos atrás, quando eu trabalhava em rádio, a gente via os anunciantes vendendo, né, merchan da rádio em São Paulo por R$ 7.000. Sim, e até hoje tem um valor agregado super alto, né? Televisão, super caro. Sim, Então, assim, hoje o empresário tem na mão uma ferramenta gratuita, né? Porque, claro, tem que pagar a manutenção, uma agência tem que pagar, às vezes, um influenciador. Tem que pagar, gente. Nada é por multa, tem que pagar. As pessoas não pagam boletos com roupa, sapato, comida. Não, tem que pagar. Então, a gente vê aí as empresas hoje com uma ferramenta muito barata na mão, que é a rede social. Então, aproveitem disso para posicionar a marca de vocês com responsabilidade. Não é oba-oba, não é. Né? A rede nossa, social ela não é uma festa. você falou tudo e várias coisas assim que você fala, eu acho que as pessoas precisam ouvir. E eu tô adorando, tá? Não tô sendo piegas aqui não, gente, mas é porque quando nós que eu ainda atuo na área, falamos sobre isso, nós somos taxados. Né? Ai, tá com inveja, ai, não sabe o que fala. E quando a gente ouve isso de uma profissional conceituada, isso fica mais claro e fica mais poderoso. E tudo isso que você está dizendo faz muito sentido. Então, assim, cara, é um trabalho. Já se estuda se profissionalizar a área, já tem aí gente vindo por aí, a profissão mesmo, como um influenciador digital, um criador de conteúdo. As Sim. pessoas que trabalham com isso, hoje, os mais profissionais, e a gente pode deixar uma lista aqui de pessoas que são talentosas, que são profissionais, assim, que criam conteúdo, eles trabalham apenas com isso, né? Antigamente, como você mesmo disse, era um plano B, C, D, a pessoa usava isso como um
gatilho. Ah, se der, deu. Hoje tem muita gente que só faz isso. Sim, E aí você virar para uma pessoa que tem aquilo como um ganha-pão e falar assim: ah, então, mas eu te dou uma roupa. Ah, mas eu te mando Não, não uma é legal. comida. Chega a ser ultrajante. Então eu acho que chegou a hora de todo mundo ter uma consciência de respeito com as profissões, E de né? prioridades, né? Exato. Você, empresário, estabeleça as prioridades da publicidade da sua empresa. Então, faz o seu orçamento, ó, vou dar um exemplo assim bem superficial. A Coca-Cola, você precisa de Coca-Cola, não sei porquê, mas é a primeira Ah, mas marca é que vem na minha porque no cabeça. marketing deles é muito forte, É, né? Coca-Cola precisa de publicidade? Thalita? Não, E né? mesmo assim faz, né? Na minha cabeça sempre, quando eu vou dar exemplo, é a Coca-Cola. É, Coca-Cola, Nike, Adidas, então grandes marcas não precisam mais de publicidade, mas precisam sempre. Por quê? Se a Coca-Cola, se o dono lá, sei lá quem que é o dono agora atualmente da Coca-Cola, destina, sei lá, 20% Seu faturamento. né, do seu faturamento para publicidade, porque você, tiozinho aí, sai do outro lado, vende, tiazinho, tem empresa, é uma grande empresária, um grande empresário, a sua empresa é bem solidificada, às vezes tem 20 anos de empresa, você também não investe em publicidade. E a publicidade que eu estou falando pode ser várias maneiras. Você não Sim, precisa. online, offline, tem inúmeras coisas no Exatamente. mercado. Porque hoje, quem está no celular, né? O que eu costumo falar? A gente, por exemplo, vou citar o exemplo da nossa cidade. A gente está em Araraquara, uma Uhum. cidade muito tradicional, que tem empresas super Super tradicionais. tradicionais. Então, a gente tem cliente que tem empresa, que os clientes dessa empresa são clientes que já são 50 a mais. Se a gente trouxer para uma realidade, o público 50 a mais nem sempre está na rede social. E se está, é muito pouco. Não consome como o público 30 a mais Sim. consome ou o público 20 mais consome. Então, para quem você vai vender? Você vai ficar a vida inteira vendendo sempre para o mesmo público, para a mesma pessoa, só que essa mesma pessoa um dia vai morrer, gente. Ninguém Vai vira. precisar se atualizar, senão a Ninguém, sua empresa vai morrer junto com o seu público, né? isso, entendeu? Então, assim, para quem que você vai vender? Para os filhos desse seu cliente, para os netos do seu cliente, para os sobrinhos do seu cliente. Pegue a família inteira. Porque o filho do seu cliente, que às vezes tem 20 anos e está se formando agora, vai morar sozinho, vai precisar de, sei lá, decorar sua casa, vai precisar de, não sei, uma secretária, enfim, Com vai precisar certeza. de um trabalho, vai precisar de cliente, vai precisar vender. Né? Às vezes seu filho está abrindo uma loja de roupa, de sapato, está abrindo um mercado, uma padaria, precisa vender. Então é esse cliente que você tem que atingir. E Né? essa renovação, ela não vai parar. Nunca. Ela não vai parar. Então, assim, é uma dica para se você quer ser imortal como CNPJ, né, passando de gerações para gerações, de família para família, você tem que ter essa visão que a Coca-Cola tem. Por isso que ela Isso. está há tantos anos no mercado. E tem que se renovar. Como? Por exemplo, a Coca-Cola sempre fez, desde pequena, né? Eu sempre vi comercial, né? Todo mundo tem essa Aham. lembrança Sim, gostosa quentinha dos de comerciais. Natal da Sim. Coca-Cola. Então sempre ficou aquele ursinho, Papai Noel, sempre na nossa mente. Hoje em dia, qualquer festival grande que você vai, a Coca-Cola, o Kit Kat, o McDonald's, tem ali uma loja própria dentro do festival. Sim, Tá marcando presença. com certeza, fixando marca. Então, assim, tá posicionando a marca de várias maneiras diferentes. Pô, gente, façam parcerias com outras empresas, façam parcerias em eventos, network é para isso, vamos se movimentar, levantar a bunda na cadeira. Publicidade não é só você contratar uma agência, contratar um influenciador. Publicidade é você ter interesse em comunicar a sua marca para o mundo. Sensacional. Ô, Nath, agora vamos sair um pouco desse mundo empresarial, Uhum. porque eu acho que uma das coisas que o empresário tem que ter, mas que qualquer pessoa tem que ter, é o marketing pessoal. Que antigamente isso era meio também tratado às deixas, assim, né? Tinha Sim, gente que sempre se importou muito com isso, então sempre se vestiu de acordo com a profissão, sempre teve uma postura de acordo com a profissão, e hoje está cada vez mais antenado. Só que de uns tempos para cá, talvez pelo boom da internet, né? E eu falo boom porque diversas profissões hoje migraram para a internet, estão só na internet. A gente fala muito na internet de posicionamento. Se a gente trouxer isso para o dia a dia, a gente está falando de marketing pessoal. Então, é como eu me ponho, a minha presença, perante as outras pessoas. A dica de uma pessoa que está começando uma jornada, acabou de se formar, está
assim, perdido no espaço, mas fala: "Cara, eu tenho que posicionar". A Thalita, que é a apresentadora, ela tem que ter uma postura. Como é que eu cuido do meu marketing pessoal? Uma dica bem básica, assim, para quem tá começando. Vamos lá. Depende das profissões, né? A gente sempre fala isso que tudo depende. Vamos começar pelo que a publicidade, a imagem pessoal, a branding que a gente fala, não é uma ciência exata. Não é Uhum. como a matemática, a física, a medicina, a odontologia. Não é uma ciência exata. Então é feita de testes, Tá. né? O tempo todo. Até porque a rede social ela muda todo dia. Né? Toda hora a gente tem uma atualização, uma tendência. Não estou falando de trend, dancinha, viral. Estou falando de tendências, né? Tá. Então, toda hora a gente vê esse movimento de tendência acontecendo. Qual é a sua profissão? Primeiro ponto, você que é recém-formado, precisa posicionar sua imagem. Pesquise profissionais da mesma profissão que a sua. Vejam como eles começaram. Segundo Legal. ponto, tenha responsabilidade, trace uma boa estratégia junto com um profissional da área. Não arrisque fazer nada sozinho, porque você pode meter os pés pelas mãos. Muita gente chega na nossa agência com a mesma reclamação. Ah, eu muito tempo fiz sozinha, porque eu não tinha condições. E aí aconteceu muita coisa errada, perdi muito seguidor, perdi cliente, não consegui ter constância, nunca Aham. foi boa, minha rede social sempre foi aquele montanha-russa. Então, assim, precisa ter essa constância. Ah, mas eu não consigo, sou recém-formada, não consigo investir em marketing agora. Tudo bem, faça uma consultoria. Ah, não tem dinheiro. Vai no YouTube. Coloca YouTube, gente. Tem tudo. Não, YouTube é um canal que você tem conhecimento de graça a todo tempo, né? A maior parte do que eu sei, por exemplo, sobre vídeo, audiovisual, porque eu não tenho curso na área do audiovisual, apesar de amar essa área, foi no YouTube, com grandes nomes do audiovisual. Então, assim, estudando, você tem que pesquisar. É que hoje a geração TikTok, brincadeira, gente. É, mas é. A geração, né, nova, Z, que está aí no digital, eles acham que é fácil, assim. Ah, não, vou para a internet, fazer do meu jeito. Isso funciona em mil pessoas, assim. De 1000, uma vai dar certo. Que é essas personalidades de internet que a gente vê que dá certo. No mais, somos todos iguais. Então, temos que estudar, temos que Aprender pesquisar, mesmo. aprender, né? Então, só que assim, com responsabilidade, sempre pesquisando pessoas que são do mesmo nicho e tendo aquela inspiração. Nunca plágio, não pode, isso é crime, tem lei contra isso, né? Então, muito cuidado com isso, com Ctrl+C, Ctrl+V, e sempre com responsabilidade em pegar esse conteúdo, estudá-lo, ver onde pode aplicar com o seu conhecimento. O cliente chega pra gente e fala assim, ai, mas eu não sei falar, tenho Não vergonha, gosta de né? filmar, não gosta de ver nas câmeras. Aí eu falo assim: você estudou uma faculdade de 5 anos. Você acha mesmo que você não tem 1% de conteúdo para ensinar, para mostrar o seu trabalho? Todo mundo, Tem, gente, tem um mar de conhecimento dentro de si. Todo mundo isso é tem verdade. algo para dar de bom assim na internet. Então, a gente precisa ter esse olhar de perceber assim, como eu estou colaborando com o meu trabalho positivamente Uhum. para eu mesma ganhar com isso dentro do Hum. digital, né? Então tenha esse olhar assim carinhoso consigo mesmo e não se cobre, porque hoje eu vejo que todo mundo se cobra muito, Se compara se muito, compara né? muito, ai, porque fulano fez isso, muita gente chega pra gente falar, eu quero ser igual a essa pessoa. Não vai ser, porque você é único. É, O gente, bordão não da dá. nossa agência é você não é todo mundo. Não, e é sensacional, né? Porque já dá aquela direcionada. Ei, peraí, volta pro eixo, É isso, né? né? Porque você não é todo mundo, né? As nossas mães têm razão, Já você não dizia é todo elas. mundo. Então, quando você for trabalhar a sua publicidade, olhe para si, olhe no espelho, não olhe para o mundo. Olhe para o mundo para perceber quem está consumindo, quem são os seus clientes, o que, que eles consomem, o que, que eles gostam. Mas seja você, porque sendo você, você conquista muita coisa, gente. Sensacional. Ô, Nath, pra finalizar agora uma dica pra mim aqui. Gente, vocês sabem, né, que eu chamo os convidados, eu sempre aproveito. Mas porque você é uma pessoa que você não está inserida só no mercado de Araraquara. Você conhece outros mercados. E eu tô nesse processo.
né? Como a gente estava batendo uma bolinha aqui antes de começar a gravação, qual que é uma dica para quem quer explorar novos mercados? Como é que funciona essa questão de você se posicionar num lugar que ninguém te conhece? Gente, eu vou usar um exemplo aqui, que assim, tá muito na minha cabeça, que eu tô até estudando esse case. Você tá acompanhando o Big Brother? Aham. Que é a A Beatriz. Beatriz, gente, o que é a Beatriz? Brasil do Brasil. Nossa, Então, é assim, sensacional. essa menina, eu fui estudar, porque assim, eu falei, gente, o que essa menina tem que tanto povo fala dela na internet? Aham. E fui estudar a história dela. Ela foi uma menina que cresceu com os pais sendo camelô, na rua, aprendeu a vender, a gritar com aquele jeito dela, não Isso, sei o tem o quê. marketing na veia ali, né? Ela entrou no Big Brother, ela entrou com o jeito dela. Foi ela o tempo todo. Toda coisa, toda marca que aparece para fazer merchan, ela tem uma oportunidade, ela Ela faz faz. uma venda. Então, assim, E ela eu. fala, né? Eu faço isso no Brasil, por que que eu não vou fazer aqui no Big Brother? Se que eu tenho essas marcas top pra eu fazer? É isso. Sensacional. Então, assim como ela e muitas outras pessoas têm esse olhar, é um olhar comercial, gente. Não se iludam. Ela é o jeito dela, mas ela também não é boba, né? Com certeza. Tá no Big Brother, você acha que ela não vai? Entendeu? A Bianca, a Boca Rosa, falando como ela usou o Big Brother como estratégia para alavancar a marca É isso, dela. tudo. Gente, põe uma coisa na sua cabeça. Tudo é oportunidade. Tudo. Se hoje eu estou aqui, eu estou tendo a oportunidade de falar sobre o meu trabalho para vocês. Se a Thalita hoje tem o meu café, ela tem a oportunidade de mostrar para o mundo pessoas diferentes, vivências diferentes, que vão conquistar públicos diferentes. Então, você que vai pegar a sua malinha, Pôr nas costas, pegar a estrada. eu acho que você, primeiro, seja você, sempre, em todo e qualquer lugar que você estiver, saiba entrar, saiba sair. Segundo ponto, as suas vivências, o seu conhecimento é o que te leva mais longe. Não tem, gente, isso foi uma coisa que é importante. Faculdade é tudo na nossa vida, tá? Porque nos leva muito mais longe, abre portas. Nem todo mundo tem oportunidade de fazer faculdade. É muito difícil a gente, né, crescer no nosso país, no Brasil. É um país que a gente se vira. É o nosso jeitinho que faz as coisas Brasileiro, acontecer. é. É o brasileiro que é esforçado, faz tudo na raça, corre atrás, não tem medo de bater a cara na porta, entendeu? Exato. Levar não. A gente levou não, a gente levanta e sai andando, vai atrás. A gente tem garra. Com certeza. Isso não é problema. Então, assim, com o seu jeito, com a sua autenticidade, com os seus valores, gente, nunca. Uma coisa muito importante. Natália, na minha vida pessoal, já perdi muitas coisas pelos meus valores. Porque eu falei não, perdi. Mas aí não perdi, eu ganhei. Porque os valores, os nossos valores, precisam ser inegociáveis. Não dá para negociar valor. Então, assim, você tá correndo atrás, fazendo o seu, com a sua vivência, com o seu profissionalismo, tem conhecimento. Faculdade é legal? Putz, é tudo na nossa vida empresarial, né? Quem tem uma faculdade é um bônus. Eu vejo isso, assim, para quem empreende. Mas eu conheço muita gente que empreende que não faz faculdade. Com certeza. Faz acontecer, entendeu, amor? Faz ali. Então, assim, é a sua vivência, é o que você sabe, é o olhar que você tem com o próximo. Com certeza, exato. Vamos aí, hein, gente? Em breve no café, em novos ares. Mas, Nath, quero te agradecer demais. Acho que foi um papo muito inspirador. Eu tenho certeza que você em casa que não está investindo em marketing, ficou com a pulguinha atrás da orelha, pensando, nossa, acho que eu preciso prestar um pouco mais de atenção nessa área. Você que está começando, espero que você tenha tido insights valiosos. Quero te agradecer demais, te desejar cada vez mais sucesso, que você brilhe muito. Obrigada, E assim igualmente. como eu vá para muito longe também, conheça muitos lugares, porque faz a gente crescer cada vez mais, né? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco do meu trabalho, de compartilhar com vocês. Fica aí a dica, gente. Contrata a Lima Brand, pelo amor de Deus. Exatamente. Ah, olha lá, tá vendo? Eu já falei, você não vai fazer o seu merchan, Não, ainda bem não que você precisa fez. nada. Brincadeira. O Instagram Brincadeira dela não. tá aparecendo aqui embaixo para vocês. Se quiser mais dicas, chama ela, conversa com ela, que eu tenho certeza que vai ser Isso aí, sensacional. vamos juntos. Obrigada, viu, Obrigada Nath? a você. E vocês já sabem que toda segunda tem esse momento aí, momento de inspiração, para que você comece a sua semana de uma forma diferente, mais inspirado, com mais conteúdo. E segunda que vem, nós estamos de volta com um cenário novo, um lugar novo e um convidado novo. Ótima semana, pessoal!